Glória a Jesus. Maravilhoso, irmãos, quando nós imaginamos que Deus, antes de criar todas as coisas, Ele já pensava em nós, Ele já estava com cada um de nós, pela sua presciência, no seu coração. Isso é grandioso demais. E Ele efetuou em Cristo um projeto, um propósito de salvação. E muitos de nós ouvimos dizer: Deus tem um propósito na sua vida. E é verdade, Ele tem um propósito na nossa vida. Mas você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? O propósito de Deus na sua vida é você ter nascido de Deus para se fazer cumprir os desígnios dele na sua vida. Aleluia. Mas muitos de nós estão desapercebidos disso, desse plano maravilhoso de Deus para o nosso viver, e nos apegamos apenas a uma crença, a uma fé designada para a religião evangélica. E a nossa vida é muito mais do que isso. Deus em nós é muito mais do que isso. A fé que Ele nos deu, a medida de fé que Ele nos deu, é uma medida que você pode sonhar, não importa a sua idade, não importa não importa a sua nacionalidade, sua origem, você pode sonhar. Aleluia. Porque Ele vai fazer você chegar onde você quer chegar. Aleluia. E nessa noite eu quero conversar com a igreja um assunto muito, muito importante. Eu até conversei nessa madrugada com minha esposa, que eu louvo a Deus ter nascido na fé e ensinado a me vestir com as armaduras de Deus. E hoje nós percebemos uma igreja totalmente desarmada, numa crença religiosa, de um fanatismo, de uma fé, que você vai numa igreja, ou na igreja que nós congregamos, muitas vezes a gente percebe, e a gente, fulano está uma benção, fulano está uma maravilha, sem mais nem menos a pessoa dá um tempo, vou dar um tempo para mim. Aleluia. E com Deus nós sabemos que com Ele ninguém pode tirar férias, não tem férias com Deus. Feche seus olhos aí em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, me ajude a instruir o seu povo, para que se cumpra em nosso viver o desígnio desse propósito que o Senhor nos fez nascer em Ti pela palavra. Que essa palavra ela chegue a nós não para tornarmos corruptível, mas para nos tornar incorruptível, como diz ela. Eu te peço, Espírito Santo, o teu auxílio, ajude a dar luz de compreensão, de entendimento no nosso viver, nos ajude a converter-nos realmente à palavra, meu Deus, porque ela nos adverte que tudo passará, menos a palavra, e nós só transcendemos, Senhor, para aquilo que o Senhor deseja que nós transcendemos, se nós vivenciar essa palavra. Ah, meu Senhor, e muitas vezes nós nos tornamos negligentes, descuidosos, não atenciosos àquilo que o Senhor nos fala. É tempo de agora a igreja despertar um avivamento na palavra, aleluia, para que a palavra seja a razão da motivação, pelo fato dela expressar que Jesus é um nome sobre todo nome, aleluia, uma motivação pela palavra expressar que existe, meu Deus, um lugar preparado para nós,
um lugar de muito gozo, de muita alegria na tua presença. Louvado seja Deus. Ah, meu Senhor. E assim, Pai, nós possamos, meu Deus, aplicar na nossa vida para ver o resultado. O Senhor disse, João escreveu, que veio para dar vida e vida com abundância. E a abundância do viver é viver no Senhor verdadeiramente, já é o suficiente, no nome de Jesus, amém. Abra aí sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Aleluia. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. É muito conhecido uma leitura da igreja. Mas o Senhor nessa noite me designou para que a gente possa conversar acerca desse assunto de uma forma que venha despertar a sua atenção. Não para que você saia daqui dizendo: oh, culto bom, culto foi maravilhoso. Não, para despertar a sua consciência. Porque se você sair daqui apenas com esse sentimento de bom ou ruim, de agradável ou saudável, sua vida não vai mudar. Mas se você sair daqui sendo despertado da sua consciência, para você sair daqui com a consciência, tendo essa consciência, pode ter certeza que vai haver grande mudança. O versículo 10 do capítulo 6 de Éfeso diz assim: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, sendo cingidos vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica a todos os santos, em nome de Jesus. E por mim, para que me seja dada no abrir e fechar da boca a palavra, com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Digam graças a Deus. Podem sentar, por favor. Aleluia. É verdade que toda a Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo, todas elas. Mas também sabemos que o Espírito Santo inspira, mas o homem usa também o seu intelecto para executar aquela ordem do Senhor. Ele usa a sua linguagem, o seu método. É por isso que, quando estudamos a semântica da palavra, nós descobrimos quem é o escritor.
a gente começa a entender quem foi que escreveu realmente. A linguagem dele, a gente entende que foi, confirma que foi ele que escreveu. E o João, ele escreve o Evangelho, e ele diz uma coisa muito interessante no final do Evangelho. Ele diz que Jesus fez muitas coisas, muitos outros, e ele diz que foi testemunha, que ele viu, mas que ele imagina, na imaginação dele, que o que ele fez não caberia, não haveria uma biblioteca no mundo inteiro que coubesse tudo que Jesus fez. Agora imagine a grandeza das coisas que Jesus fez, a quantidade, aleluia. Ele não só salvou, ele fez muitas coisas. Então, essas palavras é algo que você tem que ficar mais atenta, pela notoriedade dela, que João disse: eu fui testemunho, eu vi, eu participei. Pedro também escreve da sua carta algumas coisas sobre isso. E enquanto a Paulo é um homem que nós conhecemos a história dele, e quando ele escreve essa carta, ele estava preso, ele estava em cadeia. Mas Paulo viveu uma experiência que poucos ou nenhum outro homem viveu. Ele foi levado ao terceiro céu. Ele viu coisas que homem nenhum na sua natureza possa ver. Aleluia. E ele pagou um preço bem grande por causa disso, porque a Bíblia se confirma ao dizer: a quem mais é dado, mais é cobrado. Aleluia. Se você quer muito, espere também que a cobrança é maior. Louvado seja Deus. E o apóstolo São Paulo, ele preso, ele olha para aqueles guardas que estão ali detendo ele na prisão, ainda que os guardas não estavam próximo dele, mas estava num ponto, porque ele estava no cárcere inferior. É assim, a cadeia, um salão embaixo, e a cadeia de cima, todo detrito, resto de coisas, vai por debaixo. As fezes, urina, vai tudo por debaixo. Ele estava embaixo. Ele estava no pior local realmente, vendo aquela situação e sentindo aquela situação, especialmente o fedor. Devia ser muito fedorento. Mas ele olhava os guardas, e ele observou as vestimentas, as características que eles tinham, no seu vestir, nas suas vestimentas. E como ele foi um homem que viu coisas nas regiões celestiais, que ele entendeu que nós, como crentes, precisamos também estar protegidos, precisamos estar preparados, aleluia, preparados para enfrentar aquela situação. Claro que a prisão, ele era um homem indefeso, nem precisava aqueles homens estar naquela prisão, mas eles eram soldados. Também assim somos nós. Foi o que ele quis passar. Nós também somos soldados de Cristo. Aleluia. Nós não somos soldados de Cristo para defender Deus. Nós somos soldados de Cristo para honrar Deus, defendendo as nossas vidas. Aleluia. E para defender a nossa vida de situações, é preciso eu ter preparo. Não se defende de qualquer jeito. E aqui ele dá inúmeras coisas que você precisa. Aí depois de tudo, aí ele diz, também usando a fé. Aí você usa a fé. Mas a maioria de nós quer usar a fé diante de situações da nossa vida que nós não estamos preparados nem para executar a fé. Aleluia. Nós aprendemos a dizer: eu creio, eu acredito. Nós aprendemos aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, e nós aprendemos a falar. Mas na verdade,
Nem tudo o que nós dizemos é aquilo que nós somos. Muitos de nós dizemos: eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Na verdade, não pode nada. Não pode nada, não é porque Deus não possa fazer. Não pode nada porque você não é fortalecido. Não é fortalecido, então a coisa não acontece porque você não tem fortaleza para que aquela coisa venha acontecer na sua vida. Então Paulo, ele expõe aqui, ele expõe a igreja, aleluia, a nós crentes, que nós temos que enfrentar. Não é homem. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é a luta contra pessoas. Mas ele diz que a nossa luta é contra os principados, as potestades que são orientadas por Satanás e seus demônios. E eles são maiores do que nós. E eles têm mais força do que nós. E eles são muito mais capazes do que nós. E eles têm muito mais força do que nós. E eles têm muito mais inteligência do que nós. Por isso, nós corremos um risco muito grande. Nós olhamos para o mundo e consideramos o mundo as coisas naturais. Porém, João, escrevendo em sua carta, no capítulo 5, ele diz que o mundo jaz no maligno. O diabo, e Paulo escreveu isso no primeiro século, lá para o ano 75. Ele escreveu isso, dizendo para todas as gerações, para todos os tempos, que a nossa proteção é Deus, que a nossa força é Deus, que o nosso esconderijo está em Deus, mas que nós não podemos ficar alheio a essas verdades como um Zé Mané, porque ele diz que o diabo tem cilada, o diabo tem astúcia, ele usa o mais próximo da gente. Ele quer derrubar você. Ele não pode ir contra Deus, mas ele pode ir contra você. Ele pode criar cilada, ele pode criar astuta. E olha só quem é que luta contra você: principados. Não é capetinha, velho. É principado, pessoas com hierarquia, de alta posição no reino de Satanás. Principado, potestade, quer dizer, não vem um, não é um que vem lutar contra você, é uma potestade. Você vê que na Bíblia narra homens, pessoas que havia nele potestade de demônio, potestade, um quartel inteiro de demônio na vida do ser humano. Eu vou contar um testemunho. Quando eu morava na vila de Zé Mene, em frente à minha casa veio morar uma família, uma mãe com 2 filhas. E uma delas, a mais nova, era desviada de uma igreja de tabuleiro. Mas ela era desviada, mas ela tinha uma intenção de sempre convidar a mãe, a irmã, para ir ao culto. E uma noite, no culto dessa igreja, na oração, ela ficou possessa. E lá oraram, levaram ao hospital, fizeram o que podia possível no entendimento daquelas pessoas com ela. Trouxeram ela para casa, ainda drogada. Porém, quando o efeito da injeção passou, ela continuava possessa. E eu morava em frente. Então vieram
me pedir. E eu fui. Eu não sei se Josué se lembra disso, lembra? Amém? Aí eu fui, entrei de casa dentro, olha, ela estava num quarto. Quando eu entrei à porta, ela já disse assim, o Espírito usando ela: vocês chamaram ela aí, mas eu não saio, porque ela me deu legalidade. Ele não quer dizer nada para mim. Já foi falando o desafio, já foi demonstrando quem mandava nela. Porém, aí é onde entra. Olha, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o mundo foi criado de nada que era aparente, foi criado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos. Nós somos salvos porque aceitamos Jesus. Nós cremos, porém nós cremos para aceitar. Agora precisamos entender para se manter. É por isso que as pessoas desistem, porque não entendem. Não entendem. Então, porque você sabe que pela fé entendemos que o mundo foi criado por a palavra de nada aparente. E quando você não tem compreensão do reino de Deus, que é um reino espiritual, você olha pela lógica, pelo entendimento, pela visão, pelo que você vê, pelo que você ouve. Aleluia. Mas isso aí não resolve. Aleluia. Então, Paulo agora, ele adverte. Por que é que Paulo chega a essa conclusão? Ele começa no capítulo 4, versículo 17, ele falando de santidade. Ele falando de santidade e do que é oposto ao mundo, que a santidade é oposta ao mundo. A nossa vida de separado, de crente, que tem um compromisso de ir para a igreja, de orar, de contribuir, viver isso aí, é oposto do mundo. Ele começa a partir do versículo 17, trazendo isso à tona para mostrar que o mundo tem os valores, e esses valores ele tenta enquadrar. Paulo vem citando, ele tenta enquadrar nossas vidas nos valores dele. Ele tenta nos fazer um crentinho moderno, e não dá para a gente ser santo, quer dizer, separado para Deus, e ser moderno. Aleluia. Eu posso admirar, eu posso entender a modernidade e a grandeza da modernidade, mas Deus me fez não moderno, Deus me fez santo, separado. Quer dizer, nós somos realmente quadrados. Aleluia. Quadrado pelo olhar do mundo. Glória a Deus. E Paulo, ele vem nesse capítulo 4 trazendo. Ele chega no 5 falando de ser imitador. Aí ele já entra no assunto das pessoas olhar para ele, do que ele vivia e como ele se posicionava. Olha, irmão, um homem que em cadeia, ele dizia, mesmo estando preso, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele marchava para frente. Como que ele ia para frente se ele estava preso? Ele estava preso, o corpo, o espírito dele estava livre, e ele orava para que Deus usasse outros homens, para que Deus levasse outras pessoas ali representando. Glória a Deus. Então essa jovem, eu chego lá, eu faço a oração, ela é liberta, não deu muito trabalho, ela foi liberta. No outro dia de manhã, como era em frente de casa, fui vê-la. Como é que você está, jovem? Estou bem. Pois, minha filha, eu tenho uma experiência nesse campo espiritual. Eu quero lhe dar um conselho. Essa noite, o capeta disse uma palavra.
Ele disse: eu não posso ficar. Eu estou debaixo de uma autoridade, eu não posso ficar. Mas eu volto e lhe mato. Então, minha filha, ele disse que lhe matava. Pode até alguém que não creia como eu creio dizer: o diabo é mentiroso, ele só sabe mentir. Mas ele lhe disse: eu estou debaixo de uma autoridade. A minha autoridade era a autoridade de Jesus. Ele tinha que falar a verdade. Ele fez a ameaça. Então, minha filha, você se cuide, volte para o caminho do Senhor, agregue, vá buscar a Deus, para que não aconteça essa tragédia para a sua família. Ela voltou-se para mim e disse: pastor, irmão, meu irmão, olha, aqui em casa quem é desmantelado é minha irmã. Eu só estou afastada, mas eu sou bem direitinha. Quem é desmantelada é minha irmã. Eu disse: sua irmã é desmantelada porque ela já é do mundo. Então ele não tem preocupação. Agora a preocupação é com você, que já foi de Jesus e agora ele tomou posse de novo. E ele, se ele perceber que você vai voltar para ele, ele tira a sua vida. Ela fez um sorriso, disse: vou pensar, vou ver. Na mesma semana, no final de semana, ela foi para uma festa para o lado da Vila Macena, da cooperativa. No retorno, chegou em casa, tirou a própria vida. Tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal. Quem tirou a vida dela? Foi ela? Foi não. Foi não. E essa experiência não é a primeira que eu vivi. Outro amigo meu lá da vila também, eu procurei ele e disse: eu vou passar só esse final de semana bebendo. Segunda-feira eu vou para a oração e me reconciliei. E domingo de noite ele faleceu. Ele não aguentou. Olha, amados, então eu disse: moça, só que Satanás, ele quer pegar você, não é ela. Então você não tem que se preocupar com ela, tem que se preocupar com você. Então Paulo, ele chega aqui no capítulo 6, versículo 10 em diante, falando que nós temos que nos armar para lidar com esse mundo. Agora, o que eu me impressiona, irmão, é grandes líderes, evangélicos, se envolvendo, aleluia, com o sistema do mundo, principalmente no sistema político, querendo mudar sistema organizacional do mundo, onde Satanás é o gerente, e se ilude, e vem com argumento. E eu me admiro, que eu sou convertido já há muitos anos, e eu sempre ouvi essa conversa, e eu nunca vi uma bancada evangélica dentro de um senado, dentro de uma câmara municipal, fazer nada que beneficie os evangélicos, a não ser um feriado do dia do evangélico, a não ser um evangélico que é de uma cidade e mora no outro, título proprietário daquela cidade, filho daquela cidade. Só isso. Porque na verdade, irmão, a nossa guerra é para se manter no reino. Deus nos tirou das trevas. Olha, nós pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra. Pela fé entendemos que nós somos gerados de novo pela palavra. Então nós precisamos acreditar nessa palavra, que a nossa vida ela está envolta em um mundo que Satanás tem sede e fome de você. E Pedro escreve, dá uma palavra que é confortável, que diz que Satanás está como um leão bramando por fora, mas perto de você está o anjo do Senhor, está o Senhor. Ele dá essa palavra confortável, dizendo que ele está perto. Mas a alusão que ele faz, não só está o anjo do Senhor perto de você, não. Satanás está ali por fora, olha, bramando como um leão. Então, irmão, esse negócio de você imaginar que é evangélico, que eu até num culto desse falei de uma mulher que perguntou, que uma disse que não existia evangelho. Aí eu disse: evangélico é aquele que
está sendo formado, disciplinado pelas doutrinas do Evangelho. Se você vive a doutrina do Evangelho, se você vive compatível aquilo, você é evangélico. Senão é só nomenclatura. E nós estamos vivendo um tempo que nós olhamos para o mundo, a gente vê as dificuldades, a gente vê os problemas, a gente vê a luta, e a gente se aflige com os problemas da gente, se aflige com os problemas do vizinho. Você já viu perto de você alguma pessoa conhecida em um momento de discussão fervorosa? Você não fica afligido achando que já vai acontecer alguma coisa? Você se aflige. Sabe por quê, irmão? Porque o mundo é um espinheiro de Satanás. Ele fere a humanidade é ferida, aleluia. E o que o Paulo está dizendo a respeito a nós que somos crentes, para nós nos proteger, buscando de Deus aquilo que Deus tem para nos dar, que é as armaduras de defesa e de ataque contra esse demônio que vem de encontro a nós. Aleluia. Ele está dizendo: não se deixe dominar pelo sistema de espinheiro do mundo. Crie para você uma horta, um jardim, para que Deus trate você e você viva bem. Aleluia. Mas muitas pessoas têm dificuldade de acreditar nisso. Tem muita dificuldade, porque vive o Evangelho na base do sentimento. Tem alguém da família que é possesso, o demônio está usando, ou para tirar você da igreja, ou para fazer alguma coisa. Ah, mas é da família, não, é o bichinho, mãezinha, irmãzinho, é não sei o quê. E no começo desse trabalho eu orientei muito quem se convertia, dizia: olha, você fica atento aos seus conhecidos e aos seus familiares, porque o diabo vai usar para você não vir para a igreja. Ele passa a semana todinha, não pisa perto de você. Quando chega perto da hora do culto, ele chega lá: você não acredita não, cheguei agora aqui. Quem lembra de vocês mais antigos que eu ensinava isso? Ó, Betismo, olha. E era certinho, quando chegava o dia do culto, chegava aquela multidão de gente da família, de conhecido. Não acredito que você vai fazer essa desfeita comigo, não. Deixa eu aqui conversando sozinho, vai para a igreja está lá, e outro dia você vai. Quem é? O capeta. Mas você vai acreditar que é Satanás que está operando? Porque pode ser uma irmã, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho, pode ser uma filha. Aí você vai acreditar que é Satanás? Pois se você não acreditar, você está dizendo para Satanás: eu não acredito no que Deus está dizendo, não. E uma hora ele lhe pega. Uma hora ele lhe pega. Eu já ouvi gente se desviar no leito de morte. Normalmente no leito de morte a gente apresenta Jesus e convida a pessoa para aceitar, para que tenha um descanso no Senhor. Mas também já vi pessoas negar Jesus no leito de morte. Não quero ser mais crente. Como é que pode eu, filho de Deus, viver a vida inteira, não sei quantos anos como crente, e está nessa situação? Não adianta mais você crente, quero ser mais não. O diabo bateu o martelo, é hora de posicionar ele. Aleluia. Aí pressiona na mente, pressiona, bota alguém para dizer: cadê, rapaz? Não era para você estar bom, não? Jesus me curou, não? Aquela conversinha mole, como se tivesse com pena. Está com pena, não. Está querendo que você morra. Aleluia. Agora, irmão, parece algo amedrontador. Parece algo amedrontador. Uma coisa dessa que nós ouvimos, que nós lemos e vamos ouvir, parece assustador. É assustador se você não aceitar isso como uma verdade de Deus. Porque se você aceitar com a verdade de Deus, você tem
palavra de eternidade sobre isso aqui. Jesus disse: eis que eu vou, mas eu lhe dou autoridade. Eu lhe dou autoridade para você pisar em cima. Eu dou autoridade para você pisar em cima, e você pisa porque você crê. Aleluia. Para que você revestir de toda a armadura, para que possais estar firme. Estar firme. Eu essa semana, um dia desse, eu vendo uma reportagem sobre os guardas imperial lá da rainha da Inglaterra. Os guardas imperiais, eles montados num cavalo, muito bonitos os cavalos. Ele fica imóvel. Ninguém pode tocar no cavalo, nem nele. Nem nele. E ele fica ali. Quando a pessoa tenta tocar nele, primeiramente ele dá um esbrabo bem forte. Ele tem uma autoridade. E ele faz de tal forma que as pessoas se amedrontam, porque ele é uma autoridade. Aleluia. Ele é uma autoridade. Assim somos nós em Cristo Jesus. Nós somos uma autoridade. Aleluia. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Cristo diz que você é. Você é nascido de novo. Aleluia. Você é primícia de Deus. Você é embaixador de Cristo. Você é um soldado de guerra. Você tem arma suficiente para guerrear, e você tem coragem para guerrear, porque Cristo é o seu escudo. Aleluia. Ele diz: glória a Deus. Armadura. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas legiões celestiais. Porque ele não disse na terra, já que nós estamos na terra? Quem está aí na terra? Você está na terra? Muito bem, eu também estou aqui, ó, em terra. Alô, terra. Mas nós não podemos esquecer uma coisa: quem está na terra é o homem exterior. É esse pedaço de carne que vai cair uma hora, vai ser enterrado, e a terra vai comer tudo, vai destruir tudo. É esse homem interior. Porque o exterior, ele é renovado todo dia e está sentado com Cristo nas legiões celestiais. Aleluia. E quando os demônios não enxergam você lá na posição, armado como um soldado de Cristo, aí ele vem sem medo. Ele vem despreocupado. Passei lá pela legião celestial, onde Cristo sentou ele. Ele está lá lesado, só na natureza. Então eu vou lá visitar ele. Vou visitar pela uma pessoa que ele gosta bastante. Botar a pessoa que ele gosta bem para pôr uma condição. Eu já vi crente se desviar porque o outro impôs: ou você sai da igreja, ou não conte mais comigo para nada. E a pessoa chegou para mim, conversou comigo, disse: não faça isso, não faça isso. Mas a pessoa é tudo para mim. Eu disse: não é tudo para você, não faça isso. E ela se manteve um tempo, depois não deu mais certo, mas se manteve, tomou meu conselho e não andou em frente. E a pessoa nem se entregou, ficou indiferente, meio tristinho assim, meio emburrado. Quer dizer, houve uma astúcia, houve uma cilada ao mesmo tempo. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo, ele vai nos dizendo na maldade celestial, lugares celestiais: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau. Observe, irmão, que pelas nossas limitações e fragilidades,
Uma gripe, um dia, ela não atinge tanto a nós como outro dia. Tem dia que você é uma gripezinha, você, meu Deus do céu, tem mais de morrer. Tem dia que você está com uma gripe muito mais forte, mas você resiste. Tem dia que você tem, tudo é proporção, tem uma proporcionalidade. Tem dia que você resiste bem, tem dia que é mal mesmo. E esse dia mal, é preciso eu estar firme. Para que eu fique firme em quê? Ou fique firme em quem? Ficar firme no propósito, que eu sou o propósito de Deus, eu tenho que estar firme para vivenciar aquilo que Deus determinou para mim. Eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão. Quando eu me converti, irmão, eu já contei algumas vezes. Quando eu me converti, as coisas foram muito. Minha vida era destruída totalmente. Era um bagaço em todas as áreas. Mas quando eu me converti, ficou pior. Ficou pior. Porque quando eu fazia minhas coisas erradas, e minha mulher dizia: bem, acho que nós vamos ter que separar. Eu dizia: bem, não faça isso comigo não. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de paciência, eu vou mudar. Eu não aguento não, faça isso não. É bem. E quando eu aceitei Jesus, ela me ameaçou. Agora imagine a minha cabeça. Quando eu era doido, ela ameaçou e não deixou. E quando eu crente para me acertar, ela disse que não. Olha só. Agora imagine. Eu chego na casa do meu pai. Benção, pai. Pai, eu tenho algo para lhe contar. Conta, meu filho. Pai, eu aceitei Jesus. Vou ver uma fé em Cristo Jesus. Ele disse: meu filho, eu fico com pena, porque eu não tenho prazer nem lhe dar um copo d'água aqui em casa. Agora você imagine. Cheguei para minha madrinha, que faleceu agora recente. Cheguei para ela, era: benção, madrinha. Benção o quê, seu infeliz? Seu pai já me contou que você agora é da lei dos crentes. Tomara que encontre alguém aí, bota álcool em você e toque fogo, porque crente só presta para fogueira. Que era assim que o imperador fazia: pegava os cristãos e tocava fogo. E ele sabe da história. Ele sabe dessa história. Cheguei na casa do meu tio, uma casa que eu tinha toda a liberdade de fazer tudo que era ruim. Ele mandava era armar a rede para eu ser ruim, ele olhando, dizendo: bom, caba novo. Cheguei lá: benção de Deus. O que é que você quer? Olhei com o portão com cadeado. Nunca vi com cadeado, com o portão com cadeado. De Deus, e esse cadeado? Isso eu estava esperando, deixei aberto. Não, porque eu não quero você aqui dentro de casa não. Me enxortou. Agora imagine. Emprego ninguém me queria mais. Comércio ninguém me vendia. Era tudo o contrário, meu irmão. Uma filha com tratamento, ela chorava porque não queria ir comigo. Eu cheio de amor, novo convertido, não queria ir comigo porque eu era crente. Aleluia. Agora imagine, numa situação dessa, eu ficar firme. E pastor, e como foi que você ficou firme? Porque na primeira noite que eu aceitei Jesus, primeira noite que eu aceitei Jesus, eu fui dormir alta madrugada. Eu não sabia orar, mas fiquei conversando com Deus até não sei que hora. Com 6 dias eu ganhei uma Bíblia. E essa Bíblia era o que eu mais fazia, era ler ela. Eu era agarrado com ela, lendo. Eu botava ela no chão, em cima de um travesseiro, me ajoelhava e botava a cabeça em cima dela e dizia: ô Jesus, bota tudo aqui dentro, passa tudo para cá. E Jesus passou, gente? Passou não. O que eu sei foi queimando pestana, estudando. Da minha esposa que é testemunha que até hoje eu quebro cabeça estudando, não paro de estudar. Ontem de noite, já não sei que hora da noite, eu disse: poxa vida,
Eu vou precisar me levantar. Eu não levantei não, mas eu fiquei lembrando o que era. Que isso não é normal não levantar não. Eu precisava ver uma coisa, fazer um estudo. Aí eu fiz hoje de manhã. Então, irmão, para ficar firme, precisa você ter uma aproximação com aquele que quer lhe firmar. Para ter uma comunhão é preciso você se relacionar com aquele que quer ter a comunhão com você. Para você ter uma fé, é preciso você confiar naquele que diz que pela sua fé Ele é seu provedor. Aleluia, glória a Deus. E Paulo, ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau, havendo feito ele firme. Estai, pois, firme, cingindo o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça. Olha a advertência que ele faz para a gente não se enquadrar com o mundo, irmão. Vestir com a couraça da justiça. O mundo é injusto, irmão. O mundo é injusto. E quando a gente cuida que não, a gente também está sendo injusto com as palavras. Pastor, me diga uma palavra que eu estou sendo injusto. A Bíblia diz assim: não julgo pela aparência, mas julgo pela resta justiça. Você olha para um coitado, aquilo é um desgraçado, aquilo não quer nada com a vida, não é a injustiça que nós estamos fazendo. E a gente tem que olhar para isso com atenção, para que a gente possa estar de acordo com a vontade do propósito. Ele diz: cingindo o lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçado os pés na pregação do evangelho da paz. Quer dizer, eu vou caminhar com o que eu ouvi hoje à noite. Ele vai ser meu calçado. Essa pregação vai ser minha chinela. Uma chinela para o lugar quente, ele vai chinela que traga frialdade para o pé. Se for para o lugar de espinho, uma chinela que aguenta eu pisar no espinho. Mas vai ser a partir de agora, e eu vou ter a paz. Aleluia, glória a Deus. E ele diz mais: sobretudo, tomando sobretudo o escudo da fé. Olha aonde é que entra a fé. Depois que ele designa um montão de coisa, aí vem com a fé. Aí o religioso diz: eu tenho muita fé em Deus. Antes de eu ser crente, eu já tinha muita fé em Deus. Se a Bíblia diz que antes de você ser crente, você não tem fé em Deus, aí como é que você diz que tem fé em Deus? Você acredita no Deus, mas tem fé não. Mas eu tinha. Então você está dizendo que a Bíblia é mentirosa? Que a Bíblia está dizendo que você não tinha. Depois do seu nascimento, ele deu a fé dos santos. Aí você tem a fé de Deus. Antes você não tem, senão você tinha um credo. Olha aí. Ah não, mas eu mesmo, eu não acredito não. Eu acredito que porque eu pedi a Deus, Deus me dava. Não é assim que a gente ouve? Então a gente tem que sair desse padrão que o mundo enquadra, irmão. Tem que saber diferenciar. A Bíblia diz que a fé não é de todos. Paulo escreve: a fé não é de todos. Não é de todos. Eu tenho muita fé em Deus. Se não fosse a minha fé em Deus, eu peço a Deus e Deus me dá. Eu tenho muita fé. Deixa eu dizer do que Deus está falando. O crer do benefício e o dom da salvação. Essa fé que você diz que tem muita fé em Deus, que pede e Deus dá, é o crer do benefício. A fé que salva é o dom que Deus dá para você ser salvo. É uma fé que leva você para Deus. É isso aí. É desse jeito, amados. E glória a Deus por isso. Então, o apóstolo São Paulo, ele diz essas coisas. E ele diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Paulo puxa mesmo esse assunto. Os dardos inflamados do maligno. Você acha que você ouve de alguém falar alguma coisa de você que não é verdade? É o quê? É um dardo dos satanás, que é para lhe perturbar. Essa natureza
que muitas pessoas têm de curiosidade, uma natureza de curiosidade. Estou vendo ali o pastor que está se conversando. Será que eles estão? Ele não sei, não, sabe? Isso é um dardo de Satanás. Que vem dizer que vocês nunca passaram por isso, de olhar assim e ficar curioso. Fica, irmão, a gente fica. Porém, a gente tem que ter esse conhecimento para saber. Misericórdia, Jesus, cuida de mim, abençoa lá e tal, sai fora. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação, irmão, é a palavra de confissão. O que Paulo escreve lá aos Hebreus: não rejeitei a sua confissão, porque ele é fiel e justo. Aquele que prometeu é fiel e justo. O capacete da salvação é a palavra da confissão. Ser convicto em Deus. Abre mão não, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Aí ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, eu oro por mim, defendo a mim desses capetas, e na peço a Deus para guardar o outro. Na peço a Deus para guardar o outro do capeta. Orando em todo o tempo, com toda a súplica no Espírito. O que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo da minha convicção da verdade de Deus. Eu vou orar tendo convicção que isso é uma verdade de Deus. Eu vou orar e Deus vai agir. Orar em espírito. Eu tenho convicção disso. Estou orando com convicção. Não é orando em língua, como muitas pessoas dizem que fica falando, não, a língua só edifica nós, só entendeu, você não vai, na sua língua não está dizendo a Deus: Senhor, proteja antes. Nada disso. Ora com entendimento, com a convicção. Eu tenho convicção que essa palavra é verdadeira. Eu vou orar e Deus vai cobrir fulano, vai proteger, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Vigiando com toda perseverança, irmão. Paz. Essa palavra perseverança é uma coisa que está sendo muito pouco exercida no meio cristão. Hoje em dia, os cristãos desanimam com muita facilidade, irmão. Não pode levar a topada. Jesus diz: no mundo terei aflição, mas se vier aflição um dia, 2, 3, não aguento mais. Nasci só para sofrer, será possível? Vai idealizando coisa, irmão. Se erga, tenha uma conversa com o Senhor, levante-se. Senhor, eu preciso da ajuda, do socorro. Preciso da ajuda, do socorro. E Ele vai agir, irmão. Ele vai agir, para a glória de Deus. Portanto, irmãos, essa palavra é uma palavra que vai trazer realmente no seu coração um avivamento na sua vida, uma forma de você enxergar as coisas, sair do nível natural para um âmbito espiritual, acreditar. Aqui no começo do ministério, nós oramos por muita pessoa endemoniada. Muitas pessoas chegavam com um problema espiritual. Eu mesmo, com um programa de rádio, eu fui visitar muito crente com problema espiritual. E aí a gente vai falar, e a primeira coisa que ela diz é assim: eu sei. Não, isso eu sei.
Não, mas isso aí eu já li, isso eu já ouvi falar. É um espírito que se levanta, se achando que tem uma autonomia para se garantir. Então, quem garante a nossa vida é Jesus Cristo. É o poder dele que é suficiente. O poder de Deus que habita em nós, o poder da ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Há dentro de você esse poder, o poder da ressurreição. Não se intimide, irmão. Levanta a cabeça e luta, viva a sua vida, mas lute para viver a vida com Deus. Não abra mão com Deus, não abra mão de Deus não, em nome de Jesus, amém, aplauda Jesus.